Pai Celestial, nós nos colocamos diante da Tua presença neste sábado abençoado. Nós viemos com o coração partido, mas cheio de esperança. Nós viemos com as mãos vazias, mas prontos para receber. Nós viemos com os olhos molhados de tantas noites difíceis, mas com a certeza de que Tu és o Deus que enxuga toda lágrima e que transforma todo choro em alegria. Senhor, Tu conheces a situação financeira de cada pessoa que está orando neste momento. Tu sabes o nome de cada credor, o valor de cada dívida, o peso de cada boleto atrasado. Tu sabes a angústia de quem abre a carteira e não encontra nada. Tu sabes a dor de quem precisa escolher entre pagar a luz ou comprar o remédio. Tu sabes o sofrimento de quem trabalha o mês inteiro e mesmo assim o dinheiro não dá para nada. E é justamente por isso que nós estamos aqui, Pai. Porque nós sabemos que só Tu podes mudar essa realidade. Nós declaramos nesta hora, com toda a força do nosso coração, que a partir de hoje as nossas dívidas começam a desaparecer, não por mérito nosso, não pela nossa capacidade, mas pelo Teu poder sobrenatural que opera além daquilo que os nossos olhos podem ver. Nós cremos que Tu és o Deus da provisão. Nós cremos que Tu és o Deus que alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Se Tu fizeste isso naquela época, Tu podes fazer na nossa vida hoje. Se você crê nisso, coloque a mão no peito agora e diga: Eu creio, Senhor. Eu creio que Tu és o Deus da minha provisão. Senhor Deus, nós Te pedimos perdão. Perdão pelas vezes em que duvidamos da Tua bondade. Perdão pelas vezes em que achamos que estávamos sozinhos enfrentando as nossas batalhas financeiras. Perdão pelas vezes em que murmuramos, em que reclamamos, em que deixamos o medo tomar o lugar da fé. Nós reconhecemos que erramos, Pai. Mas nós também reconhecemos que a Tua misericórdia é nova a cada manhã e que Tu não guardas mágoa dos Teus filhos. Tu nos recebes de braços abertos, assim como o Pai recebeu o Filho pródigo. E nós voltamos para Ti, Senhor. Nós voltamos com humildade, com arrependimento e com uma fé renovada. Pai, a Tua palavra diz que Tu vieste para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nós nos apegamos a essa promessa agora. Nós não viemos pedir migalhas, Senhor. Nós viemos pedir a abundância que Tu prometeste. Nós viemos pedir que as portas que estavam fechadas sejam abertas. Nós viemos pedir que as oportunidades que foram roubadas sejam devolvidas. Nós viemos pedir que o dinheiro que o inimigo devorou seja restituído em dobro, em triplo, em 7 vezes mais. A Bíblia diz que o ladrão, quando é pego, paga 7 vezes mais. E nós declaramos que o inimigo foi pego, Senhor. Ele foi pego roubando as nossas finanças. Ele foi pego destruindo os nossos planos, Ele foi pego colocando dívidas sobre dívidas nas nossas costas. E agora, em nome de Jesus, nós cobramos a restituição. Nós cobramos cada centavo que nos foi tirado. Nós cobramos cada oportunidade que nos foi negada. Nós cobramos cada bênção que foi interceptada. Se neste momento você sente que o inimigo tem roubado as suas finanças, levante a sua mão onde você estiver e diga: Chega, hoje o roubo acaba. Hoje eu tomo de volta o que é meu por direito. Senhor, nós sabemos que a batalha não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra o patrão que não nos paga direito. Não é contra o governo que cobra tantos impostos. Não é contra a economia que sobe e desce. A nossa luta é no mundo espiritual. E por isso nós pegamos agora as armas espirituais que Tu nos deste. Nós vestimos a armadura da fé. Nós empunhamos a espada do Espírito, que é a Tua palavra. E com essa espada nós cortamos todo laço de miséria, todo pacto de pobreza, toda maldição financeira que tenha sido lançada sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas gerações. Em nome de Jesus, nós quebramos agora toda a maldição de pobreza herdada. Se os nossos pais foram pobres, se os nossos avós foram pobres, se a nossa família sempre viveu na escassez, nós declaramos que essa corrente se rompe hoje. Nós não vamos mais carregar o peso de uma herança de miséria. A partir deste sábado, 21 de fevereiro, uma nova história começa. Uma história de prosperidade, de fartura, de abundância, de sobra e não de falta. Pai, Tu disseste na Tua palavra que nos abençoarias na cidade e no campo, na entrada e na saída, no trabalho das nossas mãos e em tudo aquilo que puséssemos à mão. Nós recebemos essa palavra agora, Senhor. Nós a plantamos no solo fértil do nosso coração e declaramos que ela vai germinar, vai crescer e vai produzir frutos abundantes na nossa vida financeira. Eu sei que neste momento, enquanto você lê esta oração,
Algo está se movendo no mundo espiritual a seu favor. Os anjos de Deus estão sendo enviados agora mesmo para abrir portas, para preparar caminhos, para tocar o coração de pessoas que vão fazer parte da sua história de prosperidade. Alguém vai ligar para você com uma proposta. Alguém vai se lembrar de uma dívida que tinha com você. Um dinheiro que você nem esperava vai aparecer. Uma oportunidade de trabalho vai surgir do nada. Porque quando Deus decide abençoar, nada e ninguém pode impedir. Se você crê que algo está se movendo a seu favor neste momento, escreva nos comentários: eu creio e eu recebo. Senhor, nós oramos agora especificamente pelas dívidas. Tu sabes, Pai, como as dívidas são pesadas. Elas não são apenas números em um papel. Elas são noites sem dormir. Elas são discussões dentro de casa. Elas são vergonha diante dos outros. Elas são portas fechadas, nomes sujos, crédito negado. As dívidas tiram a paz, tiram a alegria, tiram a dignidade. E nós não queremos mais viver assim, Senhor. Por isso nós te pedimos, Pai, faz desaparecer as nossas dívidas. Faz sumir aquele cartão de crédito que está estourado. Faz sumir aquele empréstimo que parece que nunca acaba. Faz sumir aquele cheque especial que só cresce. Faz sumir aquele financiamento que está sufocando. Faz sumir aquela conta atrasada que já virou uma bola de neve. Nós sabemos que Tu podes, Senhor. Tu és o Deus que mandou Pedro ir pescar e dentro da boca do peixe estava a moeda para pagar o imposto. Se Tu providenciaste de uma forma tão inesperada naquela época, Tu podes providenciar de formas inesperadas na nossa vida também. Nós abrimos o nosso coração para as surpresas divinas. Nós nos abrimos para receber provisão de onde menos esperamos. Pai, nós pedimos que Tu nos dês sabedoria para lidar com o dinheiro. Nós reconhecemos que muitas vezes erramos na forma como administramos aquilo que Tu nos deste. Nós gastamos por impulso, nós compramos o que não precisávamos, nós não guardamos quando devíamos ter guardado. Perdoa-nos por isso, Senhor, e a partir de hoje, dá-nos inteligência financeira. Ensina-nos a usar cada centavo com sabedoria. Ensina-nos a separar, a economizar, a investir, a multiplicar. Faz de nós bons administradores daquilo que Tu colocas nas nossas mãos. Mas, Senhor, para administrar bem, nós precisamos ter o que administrar. E por isso nós te pedimos, abre as fontes de renda, multiplica o nosso salário, faz o nosso negócio crescer, faz os nossos clientes aumentarem, faz as nossas vendas dispararem, faz os nossos projetos serem aprovados, faz as nossas propostas serem aceitas, faz o dinheiro começar a entrar na nossa conta todos os dias. Sim, todos os dias, Senhor. Não uma vez por mês, não de vez em quando, todos os dias, porque Tu és o Deus do diário, o Deus do maná que caía todos os dias no deserto para alimentar o Teu povo. Da mesma forma, nós pedimos que o maná financeiro caia sobre as nossas vidas todos os dias, que cada dia traga uma nova fonte de renda, uma nova oportunidade, um novo recurso. Se você deseja que o dinheiro comece a entrar na sua conta todos os dias, declare agora em voz alta: Senhor, eu recebo o maná financeiro todos os dias da minha vida. Deus poderoso, nós oramos agora por aqueles que estão desempregados. Tu sabes como é duro acordar todos os dias sem ter para onde ir, sem ter o que fazer, sem ter como sustentar a família. Tu sabes a humilhação de entregar currículo e não receber resposta. Tu sabes o desespero de ver o dinheiro acabar e não ter de onde tirar mais. Senhor, tem misericórdia. Abre uma porta de emprego para cada desempregado que está orando. Não qualquer emprego, Senhor. Um emprego digno, com um salário justo, com um ambiente de respeito, com oportunidade de crescimento. Um emprego que seja uma bênção e não um castigo. E para aqueles que têm emprego, mas ganham pouco, Senhor, nós pedimos promoção. Nós pedimos aumento. Nós pedimos reconhecimento. Que os patrões enxerguem o valor do trabalho que é feito. Que os salários sejam justos e suficientes. Que ninguém mais precise trabalhar em 2 ou 3 empregos para conseguir sobreviver. Para aqueles que são autônomos, que trabalham por conta própria, que são empreendedores, Senhor, nós pedimos clientela. Nós pedimos movimento. Nós pedimos prosperidade nos negócios. Que as vendas aumentem, que os contratos sejam fechados, que os pagamentos sejam feitos em dia. Que cada negócio abençoado por Ti cresça e dê frutos. Pai,
A tua palavra diz que tu te agradas da prosperidade dos teus servos. Então agrada-te de nós, Senhor. Prospera-nos, enriquece-nos, não para que vivamos na vaidade e no desperdício, mas para que possamos honrar o teu nome, ajudar o próximo e viver com dignidade. Nós queremos ter o suficiente para pagar todas as nossas contas em dia. Nós queremos ter o suficiente para colocar comida boa na mesa todos os dias. Nós queremos ter o suficiente para dar uma vida melhor para os nossos filhos. Nós queremos ter o suficiente para ajudar quem precisa. Nós queremos ter o suficiente para contribuir com a obra de Deus. E nós queremos ter o suficiente para realizar os nossos sonhos, porque tu, Senhor, és o Deus que colocou sonhos dentro de nós e tu és fiel para realizá-los. Neste momento, eu quero falar diretamente com você que está orando. Eu sei que talvez a sua situação seja muito difícil agora. Talvez você esteja devendo tanto que nem sabe por onde começar. Talvez o seu nome esteja sujo em todos os lugares. Talvez você esteja recebendo ligações de cobrança todos os dias. Talvez você esteja pensando que não tem mais jeito. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Tem jeito. Tem jeito porque Deus é maior do que qualquer dívida. Deus é maior do que qualquer problema financeiro. Deus é maior do que qualquer crise. O Deus que dividiu o Mar Vermelho, o Deus que derrubou os muros de Jericó, o Deus que fechou a boca dos leões, esse mesmo Deus está do seu lado agora. E se Ele está do seu lado, quem será contra você? Não desista. Não entregue os pontos. Não deixe o desânimo vencer. Segure firme na mão de Deus e continue caminhando, porque a sua história não termina aqui. O melhor ainda está por vir. A fartura está chegando. A prosperidade está batendo na sua porta. As dívidas estão com os dias contados. Diga comigo agora. As minhas dívidas estão com os dias contados. O dinheiro está vindo. A minha situação está mudando. Eu vou sair desta crise. Eu vou prosperar. Senhor Deus, nós pedimos que Tu envies os Teus anjos para trabalharem a nosso favor no mundo espiritual e no mundo natural. Que os anjos da provisão sejam enviados agora. Que os anjos que abrem portas sejam despachados agora. Que os anjos que destroem as obras do inimigo entrem em ação agora. Que todo o céu se mova a favor das nossas finanças. Nós amarramos agora, em nome de Jesus, todo espírito de miséria que tem operado nas nossas vidas. Todo espírito de escassez, todo espírito de dívida, todo espírito de atraso financeiro, todo espírito devorador que come o nosso dinheiro antes mesmo de ele chegar, nós te amarramos e te lançamos fora. Sai das nossas finanças, sai da nossa casa, sai do nosso trabalho, sai da nossa conta bancária. Tu não tens mais autoridade sobre nós, porque nós pertencemos ao Deus Altíssimo e Ele é o nosso provedor. E no lugar de todo esse mal, nós pedimos que Tu, Senhor, plantes nas nossas vidas o espírito de prosperidade, o espírito de sabedoria financeira, o espírito de multiplicação, o espírito de abundância. Que cada semente que plantarmos, seja no trabalho, seja nos negócios, seja na fé, produza 100 por 1. A Tua palavra diz que aquele que semeia com fartura também ceifará. E nós estamos semeando agora, Senhor. Nós estamos semeando fé com esta oração. Nós estamos semeando obediência ao buscar a Tua face. Nós estamos semeando esperança ao crer nas Tuas promessas. E nós vamos colher. Nós vamos colher abundantemente. Nós vamos colher mais do que pedimos, mais do que pensamos, mais do que imaginamos. Pai, nós oramos agora pela nossa casa. Abençoa a nossa casa, Senhor, que não falte nada dentro dela. Que o arroz não acabe, que o feijão não falte, que o gás não termine, que a água não seja cortada, que a luz não seja desligada. Que a nossa casa seja um lugar de fartura, de paz, de alegria. Que quando as pessoas entrarem na nossa casa, elas sintam a Tua presença e vejam a Tua provisão. Abençoa a nossa família, Senhor. Que os problemas financeiros não destruam os nossos relacionamentos. Que o marido e a mulher não briguem mais por causa de dinheiro. Que os filhos não passem necessidade. Que os pais não sintam vergonha de não poder dar aquilo que os filhos pedem. Restaura a paz nos nossos lares. Restaura a alegria nas nossas famílias. Restaura a esperança nos nossos corações. Se a sua família tem sofrido por causa de problemas financeiros, coloque agora a mão sobre o coração e ore comigo. Senhor, restaura a minha família. Que o dinheiro deixe de ser motivo de briga e passe a ser motivo de gratidão. Abençoa cada membro da minha família com prosperidade e paz. Deus misericordioso,
Nós também pedimos por aqueles que estão passando fome. Sim, Senhor. Existem pessoas neste exato momento que não sabem o que vão comer hoje. Existem crianças com fome. Existem idosos sem ter o que comer. Existem famílias inteiras que foram dormir com o estômago vazio ontem à noite. Isso parte o nosso coração, Pai. E nós sabemos que isso parte o teu coração também. Providencia alimento para os famintos, Senhor. Envia pessoas bondosas para socorrê-los. Abre as mãos dos que têm para que compartilhem com os que não têm. E para cada pessoa que está orando esta oração e está passando por essa situação extrema, nós declaramos que a partir de hoje a mesa estará farta, a geladeira estará cheia, a despensa estará abastecida, porque Tu és o Deus que não deixa os Teus filhos mendigarem o pão. Senhor, nós oramos agora pela nossa saúde financeira como um todo. Nós pedimos que Tu nos livres do vício de gastar. Nós pedimos que Tu nos livres da compulsão por compras. Nós pedimos que Tu nos livres da tentação de gastar mais do que ganhamos. Nós pedimos que Tu coloques em nós um novo pensamento sobre o dinheiro. Que nós vejamos o dinheiro como uma ferramenta para fazer o bem, para construir, para abençoar, e não como algo que nos escraviza e nos consome. Ensina-nos a ser gratos pelo pouco, Senhor, para que Tu possas nos confiar o muito. Ensina-nos a ser fiéis no mínimo, para que Tu possas nos colocar sobre o máximo. A Tua palavra diz que quem é fiel no pouco, será fiel no muito. E nós queremos ser fiéis, Pai. Nós queremos honrar cada centavo que Tu colocas nas nossas mãos. Neste momento, eu sinto no meu coração que Deus está tocando em alguém que está com uma dívida muito específica. Pode ser uma dívida de cartão de crédito. Pode ser um aluguel atrasado. Pode ser uma pensão que não foi paga. Pode ser um empréstimo com juros altíssimos. Seja qual for a sua dívida, Deus sabe, e Deus vai providenciar a solução. Talvez a solução venha através de uma renegociação favorável. Talvez venha através de um dinheiro inesperado. Talvez venha através de uma pessoa que se ofereça para ajudar. Talvez venha através de uma oportunidade de trabalho extra. Os caminhos de Deus são muitos. Ele não está limitado a uma única forma de agir. Ele é criativo. Ele é surpreendente. Ele é o Deus do impossível. Então abra o seu coração agora e diga: Senhor, eu entrego esta dívida nas Tuas mãos. Eu confio que Tu vais providenciar a solução. Eu não sei como, mas eu sei que Tu sabes, e isso é suficiente para mim. Pai eterno, nós prosseguimos em oração porque a nossa fé é persistente. Nós não vamos parar de clamar até que a resposta venha. A viúva da parábola continuou batendo na porta do juiz até que ele a atendeu. Quanto mais nós, que batemos na porta de um Deus amoroso, que tem prazer em atender os seus filhos. Senhor, nós pedimos que Tu abras as janelas do céu sobre as nossas finanças. A Tua palavra diz em Malaquias que se trouxermos os dízimos à Tua casa, Tu abrirás as janelas do céu e derramarás sobre nós bênção sem medida. Nós queremos ser fiéis, Senhor. Nós queremos ser dizimistas obedientes. Nós queremos honrar o Teu nome com as nossas finanças. E em contrapartida, nós recebemos a promessa de que Tu repreenderás o devorador por nossa causa e que os frutos da nossa terra não serão destruídos. Nós declaramos que o devorador está repreendido. O devorador que comia o nosso salário, que comia as nossas economias, que comia os nossos lucros, está repreendido em nome de Jesus. A partir de hoje, o que é nosso fica nas nossas mãos. O que é nosso rende. O que é nosso multiplica. Senhor, nós pensamos agora naqueles que têm sonhos que dependem de dinheiro. Alguém quer comprar a casa própria. Alguém quer comprar um carro. Alguém quer abrir o próprio negócio. Alguém quer pagar a faculdade dos filhos. Alguém quer fazer aquela viagem que sempre sonhou. Alguém quer reformar a casa. Alguém quer sair do aluguel. Cada um tem um sonho, Senhor, e cada sonho importa para Ti. Nós declaramos que esses sonhos não vão morrer. Esses sonhos vão se realizar. Não no tempo do inimigo que quer atrasar tudo, mas no tempo de Deus, que é perfeito. E o tempo de Deus é agora. Este sábado, 21 de fevereiro, marca o início da realização dos nossos sonhos financeiros. Se você tem um sonho que depende de dinheiro, declare agora: o meu sonho vai se realizar. Deus está trabalhando a meu favor. O dinheiro necessário vai chegar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós oramos agora com mais intensidade. Nós levantamos a nossa voz, porque a situação pede urgência. Existem pessoas que estão prestes a perder a casa. Existem pessoas que estão prestes a ter o carro tomado. Existem pessoas que estão prestes a fechar o negócio.
Existem pessoas que estão à beira do desespero total. E nós clamamos por elas, Senhor. Nós clamamos com lágrimas. Nós clamamos com fervor. Nós clamamos com toda a nossa fé. Intervém, Senhor. Intervém com poder. Intervém com urgência. Não deixa os teus filhos serem destruídos pela crise financeira. Levanta socorro. Levanta ajudadores. Levanta soluções. Faz aquilo que só tu podes fazer. Surpreende-nos com a tua bondade. Espanta-nos com a tua generosidade. Mostra-nos que tu és real, que tu estás vivo e que tu te importas com cada detalhe da nossa vida, inclusive com o nosso dinheiro. A Bíblia está repleta de histórias em que tu proveste de forma sobrenatural. Tu enviaste corvos para alimentar o profeta Elias. Tu fizeste o azeite da viúva não acabar. Tu multiplicaste pães e peixes. Tu transformaste água em vinho. Tu encheste as redes de Pedro com peixes quando ele já tinha desistido. E nós cremos que tu farás o mesmo conosco. Nós cremos que tu encherás as nossas redes. Nós cremos que tu multiplicarás o nosso pouco. Nós cremos que tu farás o nosso azeite não acabar. Neste ponto da oração, eu quero que você feche os olhos por um momento. Feche os olhos e imagine a sua vida sem dívidas. Imagine abrir o aplicativo do banco e ver saldo positivo. Imagine pagar todas as suas contas no dia do vencimento, sem atraso, sem juros. Imagine ter dinheiro sobrando no final do mês. Imagine poder comprar aquilo que você precisa sem ter que parcelar. Imagine ter uma reserva de emergência. Imagine viver sem a angústia financeira que tem sido a sua companheira há tanto tempo. Conseguiu imaginar? Pois saiba que essa não é apenas uma imaginação. Essa é uma profecia sobre a sua vida. Isso vai acontecer. Deus vai fazer acontecer, não por merecimento seu, mas pela graça dele, que é infinita e imerecida. Senhor, nós declaramos que este mês de fevereiro é um mês de virada financeira. Nós declaramos que a partir desta semana, o dinheiro começa a entrar na nossa conta de formas que nunca entraram antes. Nós declaramos que as dívidas que nos perseguiam vão parar de nos perseguir, porque vamos quitá-las uma por uma. Nós declaramos que a escassez acabou e que a abundância chegou. Nós proclamamos o Salmo 23 sobre as nossas finanças. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada, nem dinheiro, nem comida, nem roupa, nem moradia, nem saúde, nem paz. O Senhor é o nosso pastor e Ele cuida de nós melhor do que nós mesmos saberíamos cuidar. Nós proclamamos o Salmo 37 sobre as nossas vidas. Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigando o pão. Nós não seremos desamparados. Os nossos filhos não mendigarão o pão. A nossa família não passará vergonha, porque o nosso Deus é fiel. Se você acredita nessa palavra, compartilhe esta oração com alguém que também está precisando. A fé que se compartilha se multiplica. Quando você abençoa alguém com uma palavra de fé, Deus te abençoa em dobro. Pai, nós oramos agora pelos nossos empreendimentos. Tu sabes que muitos de nós trabalham por conta própria, com pequenos negócios, vendendo na rua, costurando em casa, fazendo marmitas, dirigindo aplicativo, vendendo produtos pela internet. São trabalhos dignos, Senhor. São pessoas guerreiras que não desistem, que levantam cedo, que dormem tarde, que dão o melhor de si todos os dias. Abençoa cada um desses trabalhos, Senhor. Manda clientes, manda compradores, manda encomendas, manda contratos. Faz os negócios prosperarem, faz o faturamento crescer, faz os lucros aumentarem, e que esse crescimento seja sustentável, que não seja como fogo de palha, mas como uma árvore que cresce devagar, mas que dá frutos por muitos e muitos anos. Para quem está pensando em empreender, em abrir um negócio, em começar algo novo, nós pedimos coragem e direção, Senhor. Mostra o caminho certo, mostra o momento certo, mostra as pessoas certas para se associar e protege de todo golpe, de toda fraude, de toda armadilha financeira que o inimigo possa preparar. Senhor, nós também te pedimos proteção sobre o dinheiro que vai começar a entrar. Protege as nossas finanças de roubos, de fraudes, de golpes, de investimentos ruins, de gastos desnecessários, de pessoas mal intencionadas que se aproximam quando veem que estamos prosperando. Dá-nos discernimento para saber em quem confiar, onde investir e como proteger aquilo que tu nos dás. Nós oramos também pela nossa mente, Senhor. Liberta a nossa mente da mentalidade de escassez. Muitos de nós fomos criados ouvindo que dinheiro é sujo,
que rico é desonesto, que pobre é mais feliz, que dinheiro não traz felicidade. E embora saibamos que o dinheiro não é tudo, nós também sabemos que ele é necessário e que não há nada de errado em prosperar quando se prospera com honestidade e com o coração voltado para Deus. Tira de nós o medo de prosperar. Tira de nós a culpa de ter dinheiro. Tira de nós a vergonha de querer viver bem. Tu nos criaste para viver em abundância, não em miséria. Tu nos criaste para sermos cabeça e não cauda, para estarmos por cima e não por baixo. E nós recebemos essa identidade agora. Diga comigo: eu sou filho de Deus. Eu fui criado para a abundância. Eu mereço prosperar. O dinheiro é uma ferramenta nas minhas mãos para fazer o bem. Pai, à medida que esta oração avança, nós sentimos a Tua presença cada vez mais forte. Nós sentimos que algo está mudando no mundo espiritual. Nós sentimos que correntes estão sendo quebradas. Nós sentimos que portas estão sendo abertas. Nós sentimos que o chão está tremendo sob os pés do inimigo porque ele sabe que perdeu o controle sobre as nossas finanças. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas Tu, Senhor Jesus, vieste para nos dar vida e vida em abundância. E nós escolhemos a vida. Nós escolhemos a abundância. Nós rejeitamos a morte financeira. Nós rejeitamos a destruição das nossas finanças. Nós rejeitamos o roubo contínuo que o inimigo tem praticado contra nós. Em nome de Jesus, nós declaramos: as nossas finanças pertencem a Deus. O nosso dinheiro está debaixo da proteção do Altíssimo. Os nossos bens são guardados pelo anjo do Senhor. E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pode tocar naquilo que Deus abençoou. Senhor, nós lembramos da história de Jó. Um homem que tinha tudo e perdeu tudo. Que era rico e ficou na miséria. Que era respeitado e foi humilhado. Mas no final, Tu restauraste a vida de Jó. E Tu não restauraste de qualquer jeito. Tu deste a Jó o dobro de tudo o que ele tinha perdido. Nós pedimos, Senhor, que faças conosco como fizeste com Jó. Restaura em dobro. Restaura tudo o que perdemos. Restaura tudo o que nos foi tirado. Restaura a alegria, restaura a paz, restaura a dignidade e restaura as nossas finanças. Se você já perdeu muito na vida, financeiramente falando, coloque a mão no coração e declare: assim como Jó, eu serei restaurado em dobro. O que eu perdi, Deus vai devolver multiplicado. Nós prosseguimos em oração, Senhor, porque temos convicção de que cada palavra que pronunciamos diante de Ti tem poder. A Tua própria palavra diz que a língua tem poder de vida e de morte. E nós escolhemos falar vida sobre as nossas finanças. Nós falamos vida sobre a nossa conta bancária. Nós falamos vida sobre o nosso trabalho. Nós falamos vida sobre os nossos negócios. Nós falamos vida sobre os nossos projetos. Nós falamos vida sobre cada centavo que está em nossas mãos. Onde havia morte financeira, agora há vida. Onde havia estagnação, agora há movimento. Onde havia seca, agora há chuva de bênçãos. Onde havia deserto, agora há jardim. As nossas finanças estão sendo irrigadas pelo Espírito Santo de Deus, e tudo o que é plantado em terra irrigada pelo Espírito produz frutos em abundância. Senhor, nós queremos ser canais de bênção. Nós não queremos ser apenas receptores da Tua bondade, mas também distribuidores. Quando Tu nos abençoares financeiramente, nós prometemos ajudar o próximo. Nós prometemos estender a mão para quem precisa. Nós prometemos ser generosos, assim como Tu és generoso conosco. Nós prometemos usar o dinheiro para fazer o bem, para alimentar famintos, para vestir os nus, para socorrer os necessitados. Porque nós sabemos, Senhor, que o dinheiro em si não tem valor algum se não for usado para o Teu propósito. O dinheiro é apenas um instrumento. E nas mãos de pessoas que Te amam, o dinheiro se torna uma ferramenta poderosa de transformação. Nós queremos ser essas pessoas, Pai. Nós queremos transformar vidas com aquilo que Tu nos dás. Faça uma pausa agora e pense. Quando Deus te abençoar financeiramente, o que você vai fazer de bom? Quem você vai ajudar? Que obra de caridade você vai apoiar? Que diferença você vai fazer no mundo? Pense nisso e faça um compromisso com Deus agora. Senhor, nós estamos chegando a um ponto crucial desta oração, e nós queremos intensificar o nosso clamor. Nós erguemos as nossas mãos ao céu, seja literalmente, seja em espírito, e declaramos com todas as forças: as nossas dívidas estão desaparecendo agora. O dinheiro está começando a entrar na nossa conta agora. As portas estão se abrindo agora. As oportunidades estão chegando agora. A provisão de Deus está sendo liberada agora. Os anjos estão trabalhando a nosso favor agora. O inimigo está sendo derrotado agora.
A nossa história financeira está sendo reescrita agora. Nada é por acaso. O fato de você estar orando neste exato momento não é coincidência. Deus te trouxe aqui. Deus preparou este encontro. Deus sabia que você precisava ouvir estas palavras. E Ele as preparou especialmente para você. Cada frase, cada declaração, cada pedido foi inspirado pelo Espírito Santo para tocar exatamente no ponto da sua necessidade. Senhor, nós oramos agora pelos meses que virão. Fevereiro está sendo o mês da virada, mas nós pedimos que março seja ainda melhor, que abril seja ainda mais abençoado, que maio traga surpresas ainda maiores. Nós pedimos que cada mês deste ano seja melhor do que o anterior, que o nosso crescimento financeiro seja constante e crescente. Que no final deste ano, quando olharmos para trás, nós possamos dizer com alegria: o Senhor fez grandes coisas por nós e estamos alegres. Nós oramos por sabedoria para guardar o que recebemos. Muitas vezes, Senhor, Tu nos abençoas e nós gastamos tudo rapidamente. Ensina-nos a poupar. Ensina-nos a ter reservas. Ensina-nos a pensar no futuro, não apenas no presente. Dá-nos a disciplina necessária para construir uma vida financeira sólida, que não dependa de sorte, mas de planejamento, trabalho e da Tua bênção sobre os nossos esforços. Nós oramos também, Pai, para que Tu nos livres de toda inveja e cobiça. Que nós não olhemos para o que o outro tem e sintamos raiva ou tristeza. Que nós nos alegremos com a prosperidade alheia, sabendo que a nossa bênção também está a caminho. Que nós corramos a nossa própria corrida, sem nos compararmos com ninguém, sabendo que cada um tem o seu tempo e o seu caminho. Senhor, nós pedimos que Tu remova toda a ansiedade financeira do nosso coração. A Tua palavra diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas que em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, as nossas petições sejam conhecidas diante de Ti. E é exatamente isso que estamos fazendo agora. Nós estamos apresentando as nossas petições. Nós estamos expondo as nossas necessidades. Nós estamos derramando o nosso coração diante de Ti. E nós confiamos que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes. Que a partir de hoje, nós não percamos mais o sono por causa de dinheiro. Que a partir de hoje, nós não sintamos mais aquele aperto no peito quando as contas chegam. Que a partir de hoje, nós vivamos com a tranquilidade de quem sabe que tem um Pai no céu que cuida de tudo. Se a ansiedade financeira tem tirado a sua paz, declare agora: eu entrego a minha ansiedade nas mãos de Deus. Ele cuida de mim. Eu vou dormir em paz porque o Senhor é o meu provedor. Deus de toda graça, nós oramos agora pelas crianças que vivem em lares onde o dinheiro é motivo de preocupação constante, pelas crianças que ouvem os pais discutindo sobre contas, pelas crianças que não entendem por que não podem ter aquele brinquedo, aquele lanche, aquela roupa. Protege os corações dessas crianças, Senhor. Não deixa que a escassez dos pais se torne um trauma nos filhos. E abençoa esses pais de tal forma que eles possam dar aos seus filhos não apenas o necessário, mas também o prazer das pequenas alegrias que toda criança merece. Nós oramos pelos idosos também, Senhor. Pelos idosos que vivem com uma aposentadoria que mal dá para os remédios. Pelos idosos que são esquecidos pela família e pela sociedade. Pelos idosos que trabalharam a vida inteira e agora não têm o que comer. Tem misericórdia deles, Pai. Levanta pessoas para cuidarem deles. Faz a aposentadoria render. Faz aparecer ajuda de onde eles menos esperam. Nós oramos pelas mães solteiras que carregam o peso de uma família inteira nas costas, que trabalham de dia, cuidam dos filhos de noite e ainda assim não conseguem fechar as contas no final do mês. Senhor, sê o esposo e o pai que falta nessas casas. Sê a provisão que essas mulheres guerreiras precisam. Honra o esforço delas. Multiplica o trabalho delas. Abençoa cada gota de suor que elas derramam. Nós oramos pelos jovens que estão começando a vida adulta e já se depararam com dificuldades financeiras, que perderam o primeiro emprego, que estão endividados com o cartão de crédito, que não sabem como funciona o mundo das finanças. Dá-lhes sabedoria, Senhor. Dá-lhes mentores. Dá-lhes oportunidades. E principalmente dá-lhes fé para crer que o Teu plano para a vida deles é de prosperidade e não de miséria. Se você se encaixa em alguma dessas situações, ou conhece alguém que se encaixa, ore com mais fervor agora, porque Deus ouve o clamor dos aflitos e a oração dos desesperados é a que mais toca o coração dele. Senhor, nós trazemos agora diante de Ti cada pessoa que está orando com o coração apertado.
Tu conheces cada nome, tu conheces cada rosto, tu conheces cada história. E tu sabes que nenhuma dessas pessoas veio até aqui por curiosidade. Elas vieram porque estão precisando de ti. Elas vieram porque a situação está difícil. Elas vieram porque a fé é a última coisa que lhes resta. E nós te pedimos, Pai, que honres essa fé, que recompenses essa busca, que atendas esse clamor. Tu disseste que quem busca acha, que quem pede recebe, que a quem bate a porta se abre. E nós estamos batendo, Senhor. Nós estamos batendo com força. Nós estamos batendo sem parar. E nós não vamos sair desta porta até que ela se abra. Abre, Senhor. Abre as portas da prosperidade. Abre as portas do emprego. Abre as portas das vendas. Abre as portas dos contratos. Abre as portas dos negócios. Abre as portas da fartura. Abre todas as portas que estavam trancadas por causa do inimigo, por causa da crise, por causa da falta de oportunidade. Abre, Senhor, porque só Tu tens a chave. Nós declaramos que nenhuma porta que Deus abre pode ser fechada por homem algum. Se Deus decidiu abrir a porta da nossa prosperidade neste sábado, nenhuma força do inferno vai conseguir fechá-la. A porta está aberta e nós vamos entrar. Diga agora com fé: a porta está aberta para mim. Eu vou entrar na minha nova temporada de prosperidade. Deus abriu e ninguém fecha. Pai, nós oramos agora com gratidão, porque mesmo no meio da dificuldade, nós temos motivos para agradecer. Nós agradecemos porque estamos vivos. Nós agradecemos porque temos saúde para trabalhar. Nós agradecemos porque temos uma família. Nós agradecemos porque temos fé. Nós agradecemos porque temos esperança. E nós agradecemos porque temos a certeza de que Tu estás no controle de tudo. A gratidão é a chave que abre os tesouros do céu. Quando nós agradecemos, mesmo antes de receber, nós mostramos a Deus que confiamos nele. E Deus honra a confiança dos seus filhos. Então, neste momento, independente da sua situação, diga: obrigado, Senhor. Obrigado por tudo o que Tu já fizeste e por tudo o que Tu ainda vai fazer na minha vida. Senhor, nós oramos agora pelas pessoas que já pensaram em desistir de tudo, pessoas que já pensaram que não vale a pena continuar lutando, pessoas que já choraram escondidas no banheiro para que ninguém visse, pessoas que já sentiram vergonha de pedir ajuda, pessoas que já passaram pela humilhação de ter o cartão recusado na frente de todo mundo, pessoas que já ouviram que nunca iam ser nada na vida. Para cada uma dessas pessoas, nós declaramos: você vai vencer, você vai superar, você vai prosperar. Essa fase difícil é temporária, mas a bênção de Deus é eterna. Não acredite nas mentiras do inimigo. Não acredite na voz que diz que você não é capaz. Você é capaz porque Deus está contigo. E com Deus, todas as coisas são possíveis. Tu vais olhar para trás daqui a 1 ano e não vai acreditar no tanto que a sua vida mudou. Tu vais contar o teu testemunho e as pessoas vão se emocionar. Tu vais ser exemplo de superação. Tu vais provar que Deus é fiel. Senhor, com lágrimas nos olhos e com o coração transbordando de fé, nós fazemos agora o nosso pedido final. O pedido mais profundo, mais sincero, mais urgente, transforma a nossa realidade financeira. Pega a nossa situação como está agora, com todas as dívidas, com toda a escassez, com toda a falta, e transforma. Transforma a pobreza em riqueza, transforma a falta em sobra, transforma a dívida em crédito, transforma desemprego em trabalho, transforma fracasso em sucesso, transforma choro em riso, transforma vergonha em honra. Tu és o Deus que transforma. Tu transformaste a água em vinho. Tu transformaste a cruz em vitória. Tu transformaste a morte em vida. E Tu vais transformar a nossa situação financeira em um testemunho que vai glorificar o Teu nome. Nós cremos, nós recebemos, nós declaramos. Está feito. Senhor, com o coração cheio de gratidão antecipada, nós já Te agradecemos pelo que Tu vais fazer. Nós não esperamos ver para crer. Nós cremos antes de ver. Nós agradecemos antes de receber, porque essa é a essência da fé, ter certeza daquilo que esperamos e convicção do que não vemos. Obrigado, Senhor, pelas dívidas que vão sumir. Obrigado pelo dinheiro que vai entrar. Obrigado pelas portas que vão se abrir. Obrigado pelas oportunidades que vão surgir. Obrigado pelos milagres que estão a caminho. Obrigado porque Tu nos amas e cuidas de nós com um amor que não podemos compreender. Nós Te agradecemos pelo emprego que está vindo. Nós Te agradecemos pela promoção que está chegando. Nós Te agradecemos pelo contrato que vai ser assinado. Nós Te agradecemos pela venda que vai ser feita.
Nós te agradecemos pelo cliente que vai aparecer. Nós te agradecemos pelo dinheiro que vai cair na conta. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Se você está agradecido neste momento, mesmo antes de ver a resposta, digite nos comentários: Obrigado, Senhor, eu creio. Pai Celestial, nós nos aproximamos do final desta oração, mas a nossa fé não diminui. Pelo contrário, ela está mais forte do que nunca. Cada palavra que foi dita aqui serviu como lenha para alimentar o fogo da nossa confiança em Ti. E esse fogo não vai se apagar. Ele vai continuar queimando, vai continuar iluminando, vai continuar aquecendo os nossos corações até que todas as promessas se cumpram. Nós fazemos agora uma declaração profética sobre as nossas vidas. Nós declaramos que somos prósperos, nós declaramos que somos abençoados, nós declaramos que as nossas dívidas estão sendo pagas, nós declaramos que o dinheiro está entrando na nossa conta todos os dias, nós declaramos que as nossas famílias são sustentadas pelo Senhor. Nós declaramos que os nossos filhos terão um futuro brilhante. Nós declaramos que os nossos negócios vão prosperar. Nós declaramos que os nossos empregos serão estáveis e bem remunerados. Nós declaramos que nada nos faltará. Nós declaramos que a fartura é a nossa porção. Nós declaramos que a abundância é o nosso destino. Nós declaramos que a miséria nunca mais terá lugar na nossa vida. Essas declarações não são palavras vazias. São profecias lançadas no mundo espiritual que vão se materializar no mundo natural. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. E esta oração foi enviada com um propósito claro: transformar a realidade financeira de cada pessoa que a leu com fé. Senhor, antes de encerrarmos, nós pedimos que Tu seles esta oração com o Teu sangue precioso, Jesus. Que cada palavra dita aqui seja protegida, que cada declaração feita aqui seja confirmada, que cada promessa reivindicada aqui seja cumprida. Sela com fogo, sela com poder, sela com a autoridade do Teu nome, que é sobre todo nome. Nós entregamos as nossas finanças nas Tuas mãos, Senhor. Nós entregamos as nossas dívidas, nós entregamos os nossos medos, nós entregamos as nossas preocupações, nós entregamos tudo e recebemos de volta a paz, a provisão, a abundância e a certeza de que tudo vai ficar bem. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é o nosso provedor, o que poderá nos faltar? Se Deus está no controle das nossas finanças, o que pode dar errado? Nada. Absolutamente nada. Esta oração está feita. O pedido está no altar. O céu ouviu. Os anjos estão em movimento. E a resposta está a caminho. Agora, eu peço que você faça 3 coisas muito importantes. Primeira, compartilhe esta oração com pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão precisando. A fé que se compartilha se multiplica. Quando você abençoa alguém com uma palavra de fé, Deus te abençoa em dobro. Não guarde essa bênção só para você. Espalhe essa fé. Alguém que você conhece está precisando dessas palavras neste exato momento. Seja o instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Segunda, salve esta oração e releia sempre que sentir a fé enfraquecer. Nas noites difíceis, nos dias de dúvida, nos momentos de aperto, volte aqui e releia. Cada leitura renova a fé e fortalece o espírito. Faça desta oração o seu companheiro diário de fé. Leia pela manhã ao acordar. Leia antes de dormir. Leia sempre que a ansiedade financeira bater a porta. Terceira, viva na expectativa. A partir de hoje, viva esperando o milagre. Olhe para o celular esperando a notificação de um dinheiro que entrou. Olhe para o e-mail esperando a resposta de um emprego. Olhe para as pessoas esperando que alguém traga uma oportunidade. Viva na expectativa do bem, porque quem espera com fé recebe. A expectativa da fé atrai as bênçãos de Deus como um ímã atrai o ferro. Espere com alegria, porque a resposta está mais perto do que você imagina. Senhor, nós encerramos esta oração, mas não encerramos a nossa comunhão contigo. Nós continuaremos orando, continuaremos crendo, continuaremos agradecendo, porque Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso provedor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada pessoa que leu esta oração até o final. Que a partir deste sábado, 21 de fevereiro, uma nova realidade financeira se estabeleça na vida de cada um. Que as dívidas desapareçam,
Que o dinheiro entre, que a fartura chegue e que a glória de Deus seja vista em cada detalhe da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração, não saia sem deixar o seu amém nos comentários. O seu amém é a sua concordância de fé. É o seu selo espiritual sobre tudo o que foi dito aqui. E quando 2 ou mais pessoas concordam na terra sobre qualquer coisa, o Pai Celestial confirma do céu. Escreva Amém nos comentários e receba a sua bênção financeira. Compartilhe agora mesmo. Alguém precisa ler esta oração hoje. Talvez a pessoa que você compartilhar esteja neste momento chorando por causa de uma dívida. Talvez ela esteja pensando em desistir. Talvez ela precise exatamente destas palavras para recuperar a esperança. Seja o instrumento de Deus na vida de alguém. Deus te abençoe ricamente. Deus multiplique tudo o que é seu. Deus faça a sua conta transbordar. Deus pague cada dívida. Deus abra cada porta. Deus realize cada sonho. A vitória é nossa, a prosperidade é nossa, a abundância é nossa, porque o nosso Deus é fiel. Até a próxima oração. Fique na paz do Senhor.